Meu amigo, não é mole não. Tu piscou, já terminou o primeiro turno. Óbvio, alguns times com jogos a menos. O Sport tem 2 jogos a menos. O Vasco tem jogos a menos. O Fortaleza tem jogo a menos. O Vitória tem. Não, o Vitória não. O Vitória já completou seus 19 jogos. Não é à toa que o Vitória tem uma campanha de zona do rebaixamento. 31% dos pontos conquistados. E a campanha do Vasco por aproveitamento é a mesma. 31% dos pontos conquistados. Traduzindo, a tendência é que o Vasco chegue à marca dos 18 pontos quando igualar o número de jogos do Vitória, e aí o Vitória entraria na zona do rebaixamento. Se o Vasco continuar com esse mesmo aproveitamento, é bom frisar. Mas de modo geral, não vai mudar radicalmente a análise. Ou até sim, né? Se o Juventude ganhar os 2 jogos a menos que tem, um deles é contra o Palmeiras no Allianz Parque, pouco provável a Juventude ganhar esse jogo aí, né, irmão? Pela razão óbvia, o Juventude não ganhou de ninguém até agora fora de casa na temporada, na Série A. Apanha de todo mundo e é goleado. O Sport ele tem 2 jogos a menos. Se o Sport ganhar os 2 jogos a menos, vai a 15. Pode até ultrapassar o Fortaleza na tabela de classificação e terminar o primeiro turno de forma mais oficial ou não oficial, fora da lanterna. Bizarro, né, cara? E aí a perspectiva, o grande ponto é, o primeiro turno do Sport foi uma grande decepção. Mas, se o Sport ganhar os 2 jogos, que não é provável, porque pega o Flamengo e o Atlético Mineiro, talvez você já não coloque como uma decepção absurda, tipo, a decepção da Série A. Dá até para colocar o ranqueamento aqui, né? Quem foi a decepção da Série A e quem foi a surpresa positiva no campeonato. Dá pra gente fazer isso aí. Dito tudo isso, por falar em surpresa positiva, a gente já lembra de quem? Do Mirassol. E quando eu falo em Mirassol, vocês lembram de quem? Do grandioso, do nosso grande presidente Evandro de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana. Vamos aqui ouvir a voz da sabedoria. Série D. Se você for falar em Série D, botar ponto corrido, só vai entrar clube de empresário. Os clubes de bandeira pequenos vão desaparecer tudinho. Porque aí você vai ter o Novo Horizontino da vida, você vai ter agora, veja aí. Mirassol. O Mirassol, Série A. Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade. Mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A do Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A. Clube de Série A é Flamengo, Corinthians, não sei o que. E no segundo escalão, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Sport. Isso é que é clube de Série A. Eu não tenho nada contra o clube de empresário, não, mas deveríamos ter regra, como tivemos outrora. Na época de Ricardo Teixeira, um determinado ano lá, o Santa Cruz caiu. Naquela época que tinha 60 clubes na Série A, o Santa Cruz caiu. O Santa Cruz voltou como? Porque era o clube que dava renda. Era o clube que dava mais de 20 mil espectadores. Voltou para a Série A por conta disso. Então nós deveríamos ter travas de segurança que fizessem com que a Série A fosse blindada para você privilegiar. As pessoas acham isso errado, diz que é politicamente correto, mas eu sou pragmático. Veja, Série A é um mercado que você não pode... Você imagine se daqui a pouco eu tiver a Série A. Mirassol, Novo Horizontino, tem um time de Minas Gerais também que é de empresário. Atlético. Pegue 20 clubes, imagine eu colocar 5 clubes de empresário que não tem um torcedor, salvo o presidente, a mulher dele, os filhos, a nora e o papagaio. Imagina eu pegar esses... Ele acabou de humilhar o Mirassol, porra. Ele acabou de humilhar o Red Bull Bragantino. Eu entendo o escopo da análise em relação a, porra, ter time como Mirassol e como Bragantino na Série A, que não tem torcida, é meio que ruim pro campeonato. E, de certo modo, faz sentido, sim. Pô, é melhor você ter, sei lá, hipoteticamente, um Paysandu, um Remo, um Santa Cruz, um Coritiba, um Goiás, que tem grandes torcidas do que um Mirassol, um Novo Horizontino, o Red Bull Bragantino. Porque são times que não tem torcida nenhuma, porra. Beleza, que o Mirassol tem ali uma galera que vai pro estádio sempre ali, bota, sei lá, 5 mil no Maião, 10 mil, né, por jogo, e lota, preenche bem o estádio. O Bragantino tem sua torcida ali e tal, um time já das antigas. O Mirassol também é um clube centenário. Beleza, mas eu entendo que a torcida do Bragantino e do Mirassol também a gente não pode reduzir a o pai, a mãe do empresário, o filho, o cachorro, o papagaio. Aí também é foda. Clube de botar na Série A, não existe isso. Não é lugar de clube pequeno, não é lugar de clube sem bandeira, sem história, sem tradição, sem um século. Não é. Agora, infelizmente, nós entramos numa seara de legalidade que eu acho, eu não vou dizer que é uma bobagem, mas eu vejo um exagero. O Brasil entrou nessa loucura de não, tudo tem que ser legal, tudo tem que ser politicamente correto, e criou uma legislação tão fechada, tão dura, tão ortodoxamente blindada, que você hoje... Qual é a chance que eu vou ter de colocar Paysandu e Remo? Paysandu e Remo era pra jogar Série A. Tá 40 mil pessoas no campo, não interessa se o time tá bom ou tá ruim. Ele entra ruim, depois melhora. Santa Cruz tem que jogar Série A. O que é que o Santa Cruz tá vendo de Série D, pelo amor de Deus? Não, mas ele desclassificou-se. E daí? Ele desclassificou-se, mas volta, porque ele dá público da renda. Não interessa se ele classificou. Isso aqui pra mim é um absurdo, esse sem precedente. É tipo, tu tirar meio que a meritocracia do futebol, pô.
Bem simples. Por que o Mirassol está na Série A? Porque ele teve uma gestão competente, com as finanças equilibradas, melhorando a estrutura do clube semestre a semestre, ano após ano, década após década. Não é à toa que gerou frutos e o time subiu na segunda colocação na última Série B. Na frente até do meu Sport, na frente do Ceará, na frente do Coritiba, que são clubes com muito mais tradição, com muito mais história, representatividade. Méritos, parabéns para a diretoria do Mirassol. Eu vou criticar, é? Ah, mas veja só, e aí o Atlético agora é SAF, subiu da Série D para C, para B, e agora faz o campeonato da Série B competitivo. Méritos para o Atlético que conseguiu fazer uma SAF, reformular o estatuto, chamar investidores, e o Atlético tá lá, irmão. Mérito, pô. Tem muito pra onde correr, não. Aí não. Só porque eu tenho torcida tem que ficar na Série A. Nananina, não. Tem que cair pra Série B mesmo. As gestões afundaram o Sport, as gestões afundaram Santa Cruz, as gestões afundaram o Náutico, as gestões afundaram o Bahia lá atrás, né? E outros times aqui nordestinos grandes também que caíram. Ao mesmo tempo, a gestão do Fortaleza de Marcelo Paes alavancou o Fortaleza. Eu tô pegando um recorte recente, tá? Eu não tô falando do Bahia Grupo City, só pra pontuar, que vai vir a galera enchendo o saco daqui a pouco. Calma, porra, entenda. Óbvio que o Bahia agora com o Grupo City é outro patamar. Porque o Bahia lá na época de Belitani se organizou para justamente colocar ali aquele tapete verdinho com a grama bem, vamos dizer assim, bem aparada, para que chegasse uma SAF. E acabou acontecendo. Uma SAF de qualidade como foi a do Grupo City, inclusive, né? Enfim, o debate é muito longo sobre isso, mas, pô, Evandro, tá treinando a meritocracia do futebol, irmão. Aí não pode ter mais ascensão dos pequenos, dos sem torcidas, só porque não tem torcida. Aí não pode ter o descenso dos grandes só porque tem torcida e tem tradição e tem história. Não faz sentido, irmão. Mas vai prejudicar um clube seu, viu? Qual? É o Retrô. Ainda não tem torcida, ainda tá crescendo, mas é um clube Coloca 3 mil pessoas em campo. Coloca 3 mil pessoas em campo. O do jogo dele foi 3 mil tantas pessoas. Você sabe como é que foi 3 mil pessoas, Não, né, tem presidente? torcida. Ele entregou o ingresso, né, Nós estamos no presidente? programa de associação. Colocaram o Evandro de Carvalho ali na saia justa retada. E o teu Retrô, Evandro? Que é meio que mesmo a circunstância do Mirassol. Até pior, na verdade, né? Porque o Mirassol, de fato, aí sim. É Laércio Guerra, os filhos dele. Mas, na verdade, até eles torcem pro esporte, né? Não existe torcedor do Retrô, tá, gente? Resumidamente. Aí eu sou torcedor do Retrô, já vou virar sócio do Retrô, entendeu? É, Aí isso é prejudicaria, porque o Retrô hoje é um clube que a gente pode considerar igual o Mirassol. Em termos de maior, fortalecimento, muito maior. a estrutura é incrível. Tem estrutura, tem sócio. O Mirassol, acho que só o presidente torce. Não, tem uma estrutura maravilhosa. É, o Mirassol tem 30 mil pessoas, né? Acho que só o presidente torce pro Mirassol foi. É uma cidade pequena, é uma cidade. 26. Velho, mas assim, o público do Mirassol, normalmente ali, eu não sei, eu vou até pesquisar aqui, tá? Vai. Eu não tava nem programado aqui pra falar do público do Mirassol. Média de público Mirassol. Porque ninguém liga, né? Aí, tipo, de fato, ninguém presta atenção na média de público do Mirassol. Ó, 6.196 torcedores por jogo. A média foi essa. Então calma aí, pô. Mais do que o dobro da média do que o do Retrô. O dobro não, o triplo, se brincar, ou 4 vezes mais. O Retrô não tem torcida, já o Mirassol tem. Mas enfim, ele inclusive que se retratou nas palavras, falando que, veja só, não é que não pode haver uma ascensão dos clubes menores com SAF, os clubes menores que vêm se organizando, mas que os clubes grandes têm que continuar na Série A, tem que continuar nos grandes campeonatos porque tem torcida, tem atração de público e tal, e por aí vai. Bom, dito tudo isso, vamos agora fazer a nossa queridíssima tier list rápida, nem vou alongar tanto o debate, até porque a gente vai debater um pouco mais na live de já já. Acho que 11 horas eu abro live, um pouco mais, um pouco menos, sei lá, pra gente passar aqui a análise da rodada 1 do segundo turno, ou melhor, a análise da 20ª rodada da Série A, tá? Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Embora, sem mais enrolações. Ó, a grande surpresa, não vou fazer aqui muito charminho não. A grande surpresa do campeonato até agora é o Mirassol. A gente já trouxe aqui várias análises aqui do Mirassol. Nenhum torcedor do planeta Terra, acho que nem o presidente do Mirassol, nem o torcedor mais fanático do Mirassol
projetava o Mirassol ser sexto colocado com esse elenco limitadíssimo. Ponto. Tem um bom treinador, mas o elenco é de extrema limitação técnica. É a base do time que subiu na segunda colocação na Série B do ano passado, com um acréscimo agora com o Chico da Costa, com um acréscimo ali do Reinaldo, King Naldo na lateral esquerda, que em vários momentos chegou a ter mais gols do que o Sport todo na Série A, bizarro. Não agora mais, que o Sport já vem melhorando, né? Hoje o Sport já tem 10 gols marcados. Já tô evoluindo, viu, irmão? Já tô evoluindo aí, viu? Opa, cadê? Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Já tô evoluindo aí. Tô a 3 gols do Juventude, viu? Calma aí, pô. O Sport tá melhorando. Ó, o Mirassol é a grande surpresa positiva desse primeiro turno, gente. E pra mim, e outra, viu? O Mirassol tem 2 jogos a menos. No cenário maluco aqui que o Mirassol vence os 2 jogos a menos, ele pode até terminar numa quarta colocação, irmão. Surreal. É a grande surpresa positiva do campeonato. Eu já falei aqui pra vocês, não cai mais. Eu cravaria agora fácil. Agora fica fácil, né? Mas já tem 28 pontos em 17 jogos, gente. São muitos pontos. Se quem tem 9 ainda tá acreditando em permanecer, imagina quem tem 28, irmão. Irmão, já era, já foi. O Mirassol só precisaria fazer 16 pontos no segundo turno, 17 pontos, se perder os 2 jogos a menos. Traduzindo, o Mirassol precisa fazer 4 vitórias no segundo turno inteiro. 4 vitórias. Somou 12 pontos, 13 pontos. Com 12 pontos vai com vitórias e mais uns 3 empates aí. Permaneceu na Série A. Sem muito estresse, sem muito perrengue. Então, eu ainda acho que o Mirassol vai cair na tabela. Acho que ele vai ficar aqui no segundo turno, no final das contas. Na segunda parte da tabela, ali em 12º, terceiro, quarto, sei lá o que é que vai acontecer. Mas tem tudo, faca, queijo na mão, tapete vermelho estendido, vai permanecer na Série A. E ninguém acreditava nisso. Todo mundo achava que o Mirassol seria o lanterninha, pelo elenco ridículo que tem, entre aspas. E aquele time para distribuir pontos para todo mundo, né? Todo mundo ganhando do Mirassol, o Mirassol sendo um saco de pancadas. Pois bem, acabou sendo o Sport saco de pancadas do primeiro turno, né? Bizarro, cara, bizarro. Bom, outra surpresa positiva é o Red Bull Bragantino. Se você voltar para minha tier list, lá atrás eu apontava o Bragantino na briga para não cair. Ali, ó. Inclusive eu apostava o Bragantino caindo para a Série B. Mas não era só eu não, era o Brasil inteiro. Heitor, você foi com a manada? Não, não é que eu fui com a manada não, meu amigo. Eu assisti os jogos do Bragantino. Fez o Campeonato Paulista fraco. Fez uma Copa do Brasil nas primeiras fases ridícula. E o elenco foi o mesmo elenco que no ano passado ficou em 16º colocado e escapou na última rodada. Ponto. A base do elenco é a mesma. Pode analisar o elenco do Bragantino de 2024 comparar com o de 2025. Teve os acréscimos de Isidro Pita, Gabriel Giroto na volância, que nem eram titulares absolutos, passaram a ser agora com as lesões aí tal, lá na frente do ataque do Bragantino com o Lucas Sacha e por aí vai. E só, meu amigo, tem um outro, Lucas Barbosa também vindo do Juventude. Tem nada extraordinário aí não, gente. Então assim, o Bragantino, e outra, né, o Bragantino passou boa parte do campeonato no G4, chegou até a ser líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu apontaria como uma surpresa positiva aí nesse primeiro turno. O Ceará, para mim o Ceará, ele me surpreende nessa Série A até o momento. É uma outra surpresa positiva no Campeonato Brasileiro. Eu achava que o Ceará, eu até falei aqui, o primeiro turno do Ceará é o primeiro turno para criar gordura. Só que pelo elenco montado do Ceará, eu pensei, pô, o Ceará vai fazer um campeonato ali de 15ª colocação, 14ª. E aí, no segundo turno, vai ter uma vida muito difícil e tem tudo para cair para a Série B. Só que o Ceará, em momento nenhum, ficou na zona. O Ceará, muito pelo contrário, passou mais próximo, mais tempo próximo do G8 e dentro do G8 do que próximo da zona do rebaixamento. Esse é o pior momento do Ceará na competição, é a 12ª colocação. Ainda assim, não está muito longe da zona não. Ele está ali numa média 4 pontos da zona. Ai, calma aí, o Vasco tem 2 jogos tem 16 pontos, mas tem 2 jogos a menos, gente. Então assim, ele não está tão longe assim da zona não. Dá para colocar que é dentro da expectativa, mas eu colocaria até numa surpresa positiva aí. Achava que o Ceará estaria um pouquinho pior no campeonato. Venceu do Cruzeiro, empatou com o Flamengo. Resultado surpreendente. Senão o Ceará estaria... Vamos ter esses 4 pontinhos do Ceará aí, contra o Flamengo e contra o Cruzeiro. E que a tendência era perder um e empatar outro no máximo. O Ceará hoje estaria ali com 19 pontos. Na 15ª colocação
bem próximo da zona do rebaixamento. Era mais ou menos isso aí que você projetava pro Ceará. Por isso que eu falo, o segundo turno do Ceará é difícil, viu? Vai ter que fazer mais pontos do que fez no primeiro turno, que no primeiro turno era pra ter criado gordura, criou um pouco. Não sei se vai ser suficiente para queimar essa gordura no segundo turno, enfim, aguardar. Mas eu colocaria assim como o último no ranqueamento de surpresa positiva. Mas é uma surpresa positiva. Bom, Flamengo dentro da expectativa, não tem nem por que alongar debate sobre Flamengo aqui, né? Palmeiras dentro da expectativa, eu até falei, não vai ser campeão. Não vai, e não vai mesmo. Joga um futebol muito fraco, muito abaixo, mas tá lá, né? No bololô do G4. O Cruzeiro, sim, é uma surpresa positiva. Eu não esperava o Cruzeiro fazer campanha de G4. Assim, não é nem campanha de G4, cara. O Cruzeiro faz uma campanha de G2, né? De briga por liderança o campeonato todo. E em vários momentos chegou até a ser líder também, né? Então, eu achava que o Cruzeiro faria uma campanha de G4 barra... Quando eu falo G4, é a quarta colocação mesmo, tá, gente? De G4 barra G6 ali, flutuando entre Libertadores e pré-Libertadores. Só que o Cruzeiro, no campeonato todo, basicamente, foi um campeonato de... Ali, ó. Liderança, vice-liderança, terceira colocação. Liderança, vice-liderança. Então, assim, acaba sendo uma surpresa também. O Cruzeiro tá acima, pelo menos da minha expectativa, tá? Faz um bom campeonato. Não acho que vai ser campeão. Não é à toa que acabou de perder pro Ceará, pô, no Mineirão. E no último jogo perdeu pro Santos. Dois times que brigam pra não cair, pô, pelo amor de Deus. Então, assim, se tu perde pra Ceará e pra Santos em casa, tu acha que o Flamengo vai desperdiçar essa oportunidade? Mas não vai mesmo. Tu acha que o Palmeiras vai desperdiçar essa oportunidade? O Palmeiras tem 2 jogos a menos. Pode ultrapassar o Cruzeiro já já. Então, assim, o Cruzeiro não vai ser campeão da Série A, não tem elenco pra isso. O elenco é fraco pra ser campeão, essa é a realidade. Mas ainda assim é um campeonato que foi acima da minha expectativa, assim. Não tão acima, mas foi acima. O Mirassol é que é a grande surpresa, não tem pra onde. Juventude dentro da expectativa, elenco ridículo, 19º colocado, não tem nem muito pra onde correr. Grêmio, dentro da expectativa, eu vou dizer pra vocês que o Grêmio joga um futebol ridículo. Pelo futebol praticado do Grêmio, talvez ficaria até como decepção aqui, viu? Porque o futebol apresentado do Grêmio é ridículo. Agora, na projeção, não, mas tá em 15º, né? Eu vou colocar como decepção, tá? Eu não achava que o Grêmio ficaria tão próximo assim da zona, não. Eu colocava até o Vasco e o Fortaleza. Ó, se liga, se não vem Série B, viu? O Grêmio eu colocava um pouquinho acima, ali no G12. E o Grêmio joga um futebol ridículo, patético. É uma piada o futebol do Grêmio. Para mim é o pior futebol do Brasil disparado. Entre os 20 clubes da Série A. Então, pelo futebol praticado, uma grande decepção o Grêmio em toda a temporada. E a tabela de classificação reflete um pouco disso aí também, né? Tá próximo da zona B, mano. Não tá muito distante, não. E com essa bolinha, deve brigar pra não cair até o final pra Série B, viu? Então, o Grêmio é decepção, tá? Atlético Mineiro, o Galo tá ali, né? No meu famoso meio de tabela, pra cima, né? Oscilante, porém, talvez um pouquinho abaixo da expectativa. Em vários momentos jogando mal. É um time meio que mega sena, né? Meio maluco. É roleta russa. Um jogo é bom, outro jogo é horrível, outro jogo é maravilhoso, outro jogo é patético. Enfim, complexo. Mas não tá muito longe, não. Acho que dá pra colocar dentro da expectativa, né? Talvez um pouquinho abaixo aqui. Acho que não tá tão errado, não. O Inter, eu acho que tá abaixo da expectativa também, viu? Pelo que jogava de bola no início da competição, não da Série A, mas da temporada e tal, como terminou a última Série A também jogando um futebol bem, bem vistoso e tal, pá, de futebol envolvente, troca de passes, posse de bola, acabou sendo uma decepção o campeonato do Inter. Ele passou o turno inteiro basicamente muito próximo da zona do rebaixamento. Então, o Inter para mim foi uma decepção nesse primeiro turno, ficou abaixo da expectativa, tá? Eu tô pesando assim um pouquinho mais a mão e não tô colocando mais categorias porque fica até melhor, né, o debate em live, em vídeo e em live também, para colocar decepção, surpresa ou dentro da expectativa. Acho que Galo, Atlético Mineiro e Inter estão abaixo da expectativa, então colocaria como decepção. Bom, o Santos, acho que o Santos, cara, acho que ele também entra como uma decepção. O Santos passou muito tempo ali na zona e muito próximo da zona. Nesse momento deu uma subida ali na tabela, tal, é 14º. Eu projetava o Santos ali em 12º, décimo, flutuando ali aquele G12, sendo bem sincero. E o Santos passou o turno inteiro ali brigando para não cair.
E a gente ainda olha com aquele, com aquele, pô, será que vai ficar mesmo? Será que vai cair? Eu acho que não cai pelo elenco que tem, né? Mas joga o futebol muito abaixo, cara, da expectativa também. Defensivamente falando, principalmente. Então, complexo, porém, eu colocaria ali um pouco abaixo da expectativa. Pô, pra quem tinha Neymar, Rolaser, Barreal, Tassiano, Tiquinho, Brazão, são bons jogadores, cara. Que qualquer time que tá ali no G12 gostaria de ter. Então, eu colocaria que foi uma decepção esse Santos no primeiro turno, tá? O São Paulo, sétimo colocado, é mais ou menos por aí, acho que não muda tanto. O Vasco, eu vou dizer, viu, dentro da expectativa. É briga pra não cair. Eu até achava que ficaria um pouquinho mais acima, mas é isso mesmo, tá dentro da zona, é o 16º, sétimo colocado. Se me falassem no dia, sei lá, 1º de janeiro, ó, 1º de janeiro não, um dia antes de começar a Série A, ó, o Vasco na 19ª rodada vai estar na zona na 17ª colocação. Eu não ia ficar surpreso. Tipo, porra, tô espantado, não ia, sendo bem sincero. E tem 2 jogos a menos, então pode até sair da zona, né? E ficar ali, muito próximo da zona. Então, eu diria que é dentro da expectativa. Eu coloquei o Vasco e o Fortaleza na briga para não cair, ó. Fica de olho, senão o Z4 vem, viu? Ao mesmo tempo, o Fortaleza, ele joga futebol tão ridículo, tão abaixo, tão patético, que talvez é uma decepção também, cara. É uma decepção, eu diria que a temporada do Fortaleza. A Série A, pelo que já vinha construindo na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Campeonato Cearense, passou a não ser, na Libertadores também, passa a não ser uma grande surpresa negativa. Ponto. Fato. Quem acompanha o Fortaleza sabe que não é nenhuma grande surpresa o Fortaleza estar brigando para não cair. Agora, não vou negar. A 18ª colocação, com 15 pontos apenas em todo o primeiro turno, com um futebol ridículo, que venceu do Fluminense querendo derrubar Mano e do Juventude que apanha de todo mundo, não vou negar que... E foram essas 2 vitórias das 3 que apenas tem, né? Então não vou negar que ainda assim ficaria como uma decepção. Eu já esperava a briga para não cair, mas tá tão mal assim o ano inteiro, a Série A inteira, tá até abaixo até mesmo do que eu já esperava que seria ruim. Enquanto alguns colocavam na pré-Libertadores, né, na Libertadores, pelo amor de Deus, com esse elenco horroroso, com esse futebol ridículo, tava claro que ia brigar pra, assim, que ia, é do G13 para baixo, irmão. Mas tá bem abaixo até do que eu mesmo esperava, tá? Bom, vitória dentro da expectativa, tem nem porque eu debater, o elenco limitadíssimo, tá em 16º colocado, para mim fez até um bom primeiro turno, mas esse é um debate até pra gente alongar depois. Botafogo, dentro da expectativa de certo modo, era mais ou menos isso que eu projetava pro Botafogo, talvez até um pouquinho abaixo ali, devido a essa de Luiz Henrique e tal, Thiago Almada, mas depois contratou boas peças, quinta colocação, não tá muito abaixo não, cara, nem muito acima da expectativa. Acho que eu coloquei o Botafogo ali em nono, oitavo, alguma coisa assim do tipo. Então, é um dentro da expectativa lá embaixo também, né? Porque talvez eu projetava até um pouquinho mais abaixo, mas ok. Pro Bahia, dentro da expectativa, é aquele G4, G6, né? Não tem muito para onde correr. Tá ali. O Bahia passou o tempo todinho ali, nunca foi líder, assim, com consistência e tal. Nunca brigou por liderança, então é mais ou menos isso aí que todo mundo esperava pro Bahia. Briga pela Libertadores barra pré, né? Então, nenhuma grande surpresa pro Bahia, não. Corinthians. Fluminense, dentro da expectativa, aquele famoso G9, 10, aqui 12 louco. E o Corinthians, abaixo da expectativa, ainda mais como terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. Com 9 jogos de vencibilidade, atropelando todo mundo, jogando muita bola. Eu até pensei que o Corinthians ficaria ali no G4 nessa temporada, ou no G6. O Corinthians é o 13º, pô. Faz uma Série A fraca. Por N elementos, né? Por N contextos, mas a decepção o ano a Série A do Corinthians até o momento. Como é que vai terminar? Não sei, o tempo é que vai dizer. Mas a decepção. E o Sport, cara? O Sport é a grande decepção desse primeiro turno, viu? A grande surpresa é o Mirassol. E a grande decepção eu colocaria o Sport, não vou negar. Vou até subir aqui um pouquinho o Corinthians, tá? Colocar ele por aqui. E os outros eu vou colocar aqui de ordem, né? De maior decepção para as menores. Talvez o Fortaleza sobe um pouquinho aqui nesse ranqueamento também. É... mas tem muita gente aí que compete, viu, velho? Complexo. Enfim, tanto faz. O esporte, cara, meu irmão, acho que nem precisa alongar muito debate sobre o esporte, né? 9 pontos em 17 jogos, tem 2 jogos a menos, porém pouco provável de vencer os dois.
Um turno inteiro praticamente sem vencer. Veio vencer na última rodada, basicamente, que foi contra o Grêmio, agora há pouco, semana passada. Não tem pra onde, né, irmão? Não tem pra onde. O pré-Série A do Sport era muito ruim. Fato. Série Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, foi muito ruim antes de começar a Série A. O desempenho do Sport era horroroso. Mas assim, eu não projetava só 9 pontos. Eu projetava até no primeiro turno do Sport 23 pontos, 22. Volta disso. 18 a 22, mais ou menos isso. O Sport fez 9. Pode subir pra 15 se ganhar os 2 jogos a menos, né? Mas assim, velho, decepção, não tem muito pra onde correr. O Sport tem que fazer uma campanha de G6 ali pra permanecer na Série A agora no segundo turno. Muito difícil escapar. Mas estamos na batalha, né, irmão? Estamos acreditando. Enquanto o Tempo Botem Flash ainda tem mais 57 pontos para disputar, no caso do Sport 63, né? Por causa dos 2 jogos a menos. Então, já que tem chance, Tempo Botem Flash, vamos tentar buscar essa loucura aí, essa reação apoteótica, né? Então, acho que essa tier list tá bem feita aqui, tá? Acho que essa tier list tá muito bem feita aqui. Sem dúvidas nenhuma, tá, rapaziada? Bom, é isso, meus amigos, é isso. Você pode até achar que o elenco do Sport é horroroso, é uma merda, é uma piada, jogava mal, beleza. Agora pra ter 9 pontos só, porra, irmão. Acho que nem o mais pessimista torcedor do Sport projetava isso. Nem o torcedor do Santa Cruz projetava isso. Ninguém projetava isso. Eu poderia até falar, vai cair pra Série B. Vai cair, sei lá, na lanterna, mas da forma como foi, uma loucura. Até porque o Sport nem desempenhou para ter tão poucos pontos, ó. Para ter uma pontuação tão abaixo, pô, do normal, velho. Mas enfim. Essa aqui é a tier list, tá? Mais tarde faremos outra tier list durante a live. Não essa aí, não igual a essa, né? Mas projetando o segundo turno. Bom, rapaziada, abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Tamo junto.